Tá, boa noite. Estamos em direto a partir da página oficial do Venâncio Molhano. Creio que já tínhamos algumas pessoas que estavam em direto quando estávamos a passar alguns vídeos introdutórios e creio que eu acredito que as condições de luz, como a gente sempre diz, as questões de imagem, de som, estejam perfeitas. Se não estiverem perfeitas, manda uma mensagem para que a nossa equipa de produção possa reagir e fazer de acordo com a tua vontade, tá bem? Mas antes de mais, envia aí o link, partilha este link desta live com pelo menos 30 pessoas, com pelo menos 30 grupos, porque hoje temos um assunto bastante importante, temos um assunto bastante interessante para Moçambique de hoje e o Moçambique de amanhã. Portanto, espero que você esteja a partilhar esta live, partilhe esta live neste domingo maravilhoso, este domingo que as famílias estavam juntas e estão juntas, que estivemos a congregar juntos. Então, partilha a live antes de nós começarmos com a nossa oração, antes de nós começarmos com o tema de hoje. Partilha a live para 30 grupos, para 30 pessoas. Condições de luz, temos mensagens, produção, condição de luz, condição de som, há alguém a dizer que não está a ouvir bem, que não está vendo bem, está tudo perfeito, muito bem. Ok, já temos aí pelo menos, acredito que umas 6.000, 7.000 pessoas já a acompanhar a nossa live, né? De certeza absoluta, não é, produção? Muito bem. Então estamos aí com 10.000 pessoas num domingo como este, então significa que estamos a começar bem. O que nós vamos fazer agora? Simples, agora vamos orar para que Deus possa abençoar esta edição e todos aqueles que estão conectados com esta live e todos aqueles também que não estão conectados, mas estão conectados à causa da libertação de Moçambique, à causa desta grande luz que vem para Moçambique para iluminar esta nação, para que seja uma das maiores nações do mundo que bem merece. Amém. Bom, caros amigos, o que nós temos aqui hoje? Hoje vamos ter um tema que tem a ver com o quê? Com o Dia dos Heróis Moçambicanos, que é amanhã, não é? É disso que nós vamos falar hoje. Temos coisas surpreendentes para tratar, para partilhar contigo. Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema de hoje, que é os heróis moçambicanos, nós queremos tocar um assunto prévio que preocupou-me bastante. Como é que as pessoas estão a dilapidar o erário público, como é que as pessoas roubam votos, defraudam eleições, fazem burlas para ganhar, para ocupar lugares, apenas para ir roubar, apenas para ir sangrar o tesouro público, apenas para continuar a sacar dos bolsos dos moçambicanos. Olha, vamos lá ver aí uma imagem que vai elucidar isso. Esse é um ponto prévio que demonstra claramente. Penso que é um anúncio, isto é um anúncio de um concurso público já ganho por uma empresa previamente. Isto é do município da cidade de Maputo, não é? Vejo ali pelo emblema que tem o símbolo ali da acácia, que já não há acácias na cidade. Estamos aí cerca de 18 milhões de meticais, né? 18 milhões de meticais para 3 sanitários. 3 sanitários. Olha, para não usar uma palavra assim um pouco sofisticada, quando dizem sanitários, parece uma coisa muito sofisticada. Estamos a falar de casa de banho, usando um termo que toda a gente conhece. 3 casas de banhos pequeninas, não é? Então vamos gastar 18 milhões, quase 18 milhões de meticais. Então vocês entendem, né? Porque o atual presidente do município da cidade de Maputo andou nas fraudes, comprou votos, pagou pessoas, pagou os diretores do STAI. O objetivo é exatamente fazer isto, é continuar a roubar, a desgraçar o município e o resultado está aí, quer dizer, o município está uma decadência, está uma coisa decrépita, lastimável, triste, mas o dinheiro está saindo para os bolsos dele e dos seus amigos, né? Esse era um dos pontos prévios que eu queria tocar aqui. A outra questão que eu queria levantar, que já agora tem a ver com o nosso tema de hoje. De que estamos a falar hoje? Já dissemos. Hoje vamos falar do Dia dos Heróis Moçambicanos. Dia 3 de fevereiro.
Dia dos Heróis Moçambicanos, que todos nós, pelo menos eu, ouço falar desta data pelo menos há mais de 40 anos, quando foi estabelecida. Então, significa que é momento sério este de não só de refletir. A gente tem visto muita gente a escrever todos os anos muitos artigos, muitas reflexões, muitos debates, muitos seminários, muitas conferências, né? Que boa parte dos nossos académicos gostam muito de fazer essas coisas, mas às vezes nos falta uma ação concreta, falta-nos uma atitude concreta em relação à percepção que nós temos, depois da reflexão, qual é que é a atitude concreta que nós tomamos em relação a isto. Isto aqui é extremamente importante. Bom, mas primeiro eu preciso dizer o seguinte: a história de Moçambique, essa história que foi escrita e que nós até conhecemos a partir dos livros do ensino primário, secundário até universitário, esta história está mais do que sabido por todos que não é a verdadeira história nacional. É a história que representa o ponto de vista daqueles que se consideraram vitoriosos ou vencedores da chamada luta de libertação nacional. Isso está mais do que claro, já existem várias evidências aí, se formos a falar, por exemplo, da morte de Eduardo Mondlane, tudo o que foi escrito nos nossos livros escolares, vocês sabem que 90% foi tudo falso, não é? E isso, hoje há muita evidência histórica, muita investigação que mostra isso. Sabemos, por exemplo, que em relação a Alberto Chipande, que diziam que é o homem do primeiro tiro, sabemos que isso é totalmente falso, é uma ilusão, uma utopia, é uma narrativa mais imaginativa que outra coisa. Aliás, ainda em vida, alguns generais da própria Frelimo já vieram desmentir o próprio general Chipande. Portanto, existe muita coisa que foi escrita ao longo deste período que nós consumimos que não corresponde à história verdadeira deste país. Ainda me recordo, por exemplo, quando o general do voo rasante, o general Jacinto Veloso, que escreveu esse livro, Memórias de Voo Rasante, ele foi, digamos, entrevistado por um jornal nacional se ele ia considerar hoje Urias Simango como reacionário. Vocês lembram-se que a gente cantava essas músicas? Simango reacionário. Então perguntaram ao Jacinto Veloso se hoje ele ia considerar Urias Simango reacionário. Jacinto Veloso disse: hoje eu não posso considerar Urias Simango um reacionário. Está a ver? Então a história que nós bebemos ontem, hoje não representa a mesma coisa. A história que era verdadeira ontem, hoje pode ser história falsa. O que importa é que cada geração deve assumir o seu papel, deve assumir a coragem e a ousadia de redefinir a história em função da pesquisa, das novas descobertas, mas também não só, em função dos novos valores, das novas ansiedades e do novo projeto de sociedade que a gente tem. Por exemplo, hoje, a nossa visão não é nada de luta de libertação nacional. Não é essa a visão dos jovens hoje. Aliás, mesmo dos nossos pais mais velhos, já não é esta perspectiva de sociedade que tem. Hoje, os valores supremos são da liberdade. Os valores supremos hoje são da democracia. Os valores supremos hoje são dos direitos humanos. Os valores supremos hoje são do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, da educação. Então, os heróis de hoje já não vão ser aqueles heróis que pegaram a arma, estiveram na mata e dispararam muito. Não. Os heróis de hoje vão ser aqueles que terão maior empenho, maior luta na defesa da democracia, na defesa dos direitos humanos, na defesa do desenvolvimento econômico, na defesa da verdade, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Esses é que são os novos heróis. Esses são os heróis de hoje, porque estes são os novos valores, estes são os valores que a sociedade atual anseia e luta por isso. Mas afinal de contas, o que é um herói? Um herói, afinal, o que é? Há muita literatura, muito debate acadêmico. Mas a parte que eu mais gosto é que o herói é aquele que se autossacrifica fisicamente, intelectualmente, psicologicamente, até emocionalmente, em defesa
de valores nobres de uma sociedade, de uma nação. Isto é, aquele que se coloca numa espécie de automartírio em defesa do bem comum. Tanto você, quando se dá tudo de si, até esquece a sua família, esquece a sua vida, empenha-se com todo o litro, com todo o sangue, com todo o suor, para o bem da sua nação, você pode ser considerado um herói. Hoje, os heróis que a gente dizia de ontem, a lista dos heróis, estão-se a sacrificar por esta nação? Estão a fazer um automartírio por esta nação? Estão a esquecer a sua família, a sua vida, os seus bens em defesa do bem comum? A Frelimo, onde eu próprio nasci nela, eu considerava a Frelimo uma espécie de uma torre de marfim, uma coisa perfeita, como uma espécie de um paraíso antecipado. Hoje, já não penso assim. A Frelimo hoje virou uma organização criminosa. Hoje, a Frelimo lidera na África Austral a promoção, a distribuição e a comercialização das drogas. É líder do tráfico de drogas, drogas pesadas. Isso é sabido, há muita literatura sobre isso. Portanto, o canal de Moçambique, neste momento, é o maior corredor de droga da África. E quem lidera é a Frelimo, é uma organização criminosa. Lidera o tráfico de mulheres para prostituição, lidera o tráfico de crianças para prostituição infantil, lidera o tráfico de armas, lidera o tráfico de órgãos humanos, lidera, dentro do nosso país agora, os raptos e sequestros, que são uma grande indústria que traz muito dinheiro para esse partido. Lidera os maiores escândalos financeiros de toda a história do país, como a dívidas ocultas. Portanto, não restam dúvidas que a Frelimo virou uma organização criminosa. Por essa razão, a Frelimo já não pode ser a fonte de inspiração e o viveiro onde nós antes nos inspirávamos para tirar de lá modelos, protótipos do herói nacional. Porque a própria organização se deteriorou, se adulterou, se apodreceu. Há uma gangrena, um câncer atuou sobre toda a organização. Então ela não pode ser usada mais como referência para os heróis. Então significa que é nossa obrigação em Moçambique hoje de redefinirmos quem são os heróis verdadeiramente nacionais, quais são os heróis que se autossacrificam, que se expõem ao automartírio em defesa do povo. Quem são? Ponto número 1. Hoje vamos emitir aqui um decreto, mas antes de eu falar do decreto, queria vos dar uma pequena resenha histórica, só para não falar da Frelimo, vamos falar do mundo no geral. Durante muito tempo, nós, por exemplo, em Moçambique, tivemos influências do comunismo, o marxismo-leninismo. Vamos lá ver isso que parecia algo de grande heroicidade, o que deu. Há um livro, espero que a produção possa passar ali, que é o Livro Negro do Comunismo, que é um dos melhores livros do século XX, que é um best-seller que para mim me chocou. Não sei se conseguem mostrar a capa desse livro, que é um dos melhores livros do século XX, que mostra as barbaridades, aí está, o Livro Negro do Comunismo. Este livro é um livro que chocou o mundo, e a mim também chocou, porque eu nunca imaginei que a corrente política, econômica e ideológica que Moçambique adotou, afinal foi uma das mais criminosas que já houve na história deste mundo. Este sistema comunista foi o pior sistema político já existente em toda a história da humanidade. É a partir deste livro que descobrimos, por exemplo, que até o fascismo, que estava ligado ao Mussolini na Itália, ao Hitler na Alemanha, o fascismo não criou tantas vítimas como criou o comunismo. O comunismo, segundo as pesquisas que existem, matou entre 80 a 100 milhões de pessoas. Escutem bem o que estou a dizer. Estou a dizer bem, 80 a 100 milhões de pessoas. O fascismo, onde se enquadra Hitler, por exemplo, que parece ser uma das piores coisas, só matou entre 20 a 30 milhões de pessoas. Mas o comunismo foi até 100 milhões de pessoas.
Então veja o que é isto de heróis. Os heróis de antigamente não são os heróis de hoje. É por isso que mesmo dentro do comunismo, quando na União Soviética, na Europa do Leste e no mundo descobriu-se isso, as grandes figuras do comunismo, as suas estátuas começaram a cair. Não é? Acho que temos aí uma imagem da estátua de Stalin, por exemplo, que parecia algo perfeito, quase um deus do comunismo. Não é? Mas a estátua dele foi rebentada. Estamos uma estátua do Lenin, penso que não estou enganado. Olha a estátua do Lenin, foi derrubada esta estátua, depois de não sei quantas décadas, como uma espécie de um deus, de um herói inegável, de um herói puro, não é? Da União Soviética e dos países que tinham aderido à Internacional Socialista. Está aí a estátua do Lenin, caiu. Mas também temos o outro, que esta é a estátua do Stalin. Veja só o tamanho da estátua, compara com os homens que estão ali. Esta é a estátua do Stalin. Caiu também a estátua do Stalin, porque foi um fascínora, um assassino jamais visto, um doente por morte e por assassinatos. Aí está, caiu a estátua do Stalin. Mas aqui em Moçambique também, ainda muito recentemente, também estão a acontecer coisas. O homem do primeiro tiro, Alberto Chipande, não é? Está aí, que durante muito tempo diziam que é um herói nacional, está aí na sua própria terra natal. Os jovens decidiram que não é mais herói e fizeram cair a estátua. Até o presidente, o antigo presidente, o rei dos memes também, tem a sua estátua, ainda ele em vida está aí, a cabeça já arrancada, portanto caiu a sua própria estátua. Significa que hoje os jovens têm outro tipo de anseios. Hoje os jovens querem outro tipo de perspectivas de vida. Então, como é que nós determinamos hoje os novos heróis? Portanto, nós fizemos as coisas ao acaso, de qualquer maneira. Nós fizemos uma pesquisa e nós colocamos na nossa página uma pergunta. Fizemos aos jovens, fizemos aos moçambicanos. Quem vocês acham que são os verdadeiros heróis hoje? Está aí só uma parte exemplificativa da pesquisa que nós fizemos e houveram respostas. Portanto, foi um trabalho árduo, foram muitas respostas, tivemos que selecionar, porque haviam respostas erradas, davam heróis até que não eram de Moçambique, por aí fora, e nós fizemos a pesquisa muito aprofundada durante 2 semanas, e o resultado foi este. Atenção, agora vou mostrar o resultado da pesquisa, não vou mostrar o resultado do trabalho da comissão técnica. O que mostrou esta pesquisa? Vamos lá ver se mostramos a lista daqueles que hoje foram indicados como heróis. Vamos lá ver. Podemos mostrar aí a lista, não é? Vamos lá ver se a gente consegue ver essa listagem. Não é a lista final, atenção, está aí a passar, está a passar aí a lista daquilo que foi considerado os heróis nacionais, até Denis Tivani está ali, Wilker Dias está ali, o Adriano Novunga está ali, o Refila Boy está ali, o Venâncio Molhani está ali, o Elvino Dias também está ali, o Edson da Luz está ali, até o Jonathan Soleimani, que é da Zambésia, está aí, Afonso Biacama, Samora Machel, Eduardo Molhane, Paulo Guambe, Jeremias Nguenha, Gília Sestaque, Mano Chotas de Rossano Garcia. Portanto, estes foram os resultados da pesquisa. Atenção, foi o que o inquérito respondeu. Depois, estes dados são levados para uma comissão técnica. Nessa comissão técnica, por exemplo, eu, Venâncio, eu renunciei naturalmente à categoria de herói. A minha missão ainda está a meio, portanto tenho muito que dar a este país, não é agora que quero ser considerado herói. Portanto não sou herói absolutamente nenhum, rejeito, apesar de ser essa a vontade da maior parte dos milhares de pessoas que responderam, mas não sou herói. E naturalmente o Denis Tivani também renunciou. Eu acredito que o Adriano Novunga, o Wilker, todos esses que ainda são jovens, têm muito que dar para este país. Nós não vamos ter, digamos, a ingenuidade de estar a dizer que são os novos heróis. Nós ainda temos muito que dar a este país e temos que deixar outras gerações considerando-os heróis ou não. Então foi feito um trabalho técnico, e esse trabalho técnico depois
alistou os novos heróis. Mas antes de nós mostrarmos qual é a lista dos novos heróis, eu gostaria de ler para vocês este decreto, que com base nisto, depois de dizer no fim a lista dos heróis. Portanto, temos aqui este decreto. Este vai ser o decreto 2/2025, de 2 de fevereiro de 2025. Este decreto é que vai mostrar-vos qual é a percepção do gabinete do presidente do povo em relação à questão dos heróis. O que nós, com tudo isto que nós falamos aqui, quais são as conclusões que nós chegamos? Primeiro, o ponto número 1, o artigo número 1 do nosso decreto. Decidimos pela revogação do dia 3 de fevereiro como dia dos heróis. Esta data 3 de fevereiro ficou provado que é a data dos heróis da Frelimo e não é a data dos heróis nacionais. Portanto, nós revogamos o dia 3 de fevereiro como dia dos heróis nacionais. Significa que amanhã aproveita a folga, fica em casa, faz tudo o que tu quiseres, mas no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência, dia 3 de fevereiro deixa de ser dia dos heróis nacionais. Estipulamos, então, neste dia 3 de fevereiro, que é amanhã, você levanta as imagens, os cartazes daqueles que você acha que é o teu próprio herói. Então, vamos deixar eles irem à cripta sozinhos, né? Um punhado de pessoas. Nós, que somos o povo e a maioria, revogamos, isto é, a partir da manhã, amanhã é o último dia que se comemora o 3 de fevereiro como Dia dos Heróis Nacionais. Revogamos, palavras simples, anulamos dia 3 de fevereiro como Dia dos Heróis Nacionais. E qual é o dia que nós estipulamos como Dia dos Heróis Nacionais? Estipulamos o dia 18 de março. Por quê? No dia 18 de março de 2023 é onde começa de fato o grande movimento da nova república, se vocês permitirem, da Terceira República. No dia da comemoração, da celebração da vida e da obra de Azagaia. Vocês sabem o que aconteceu, que a polícia carregou sobre os jovens, acusou-nos de fazer tentativa de golpe de Estado. É ali onde começa e depois vem as manifestações que ocorreram ao nível das eleições autárquicas e agora as manifestações ao nível das eleições gerais. Isto tem história. Dia 18 de março, que é conhecido também como o dia da geração 18 de março, ou G18, esse passa a ser o dia dos novos heróis moçambicanos. E essa data que vem aí, você nesse dia de fato não vai trabalhar. Dia 18 de março vamos celebrar os novos heróis e os verdadeiros heróis do povo moçambicano. Outra coisa, temos aqui muito paleio, mas queria agora dizer que toda a classificação dos heróis que foi feito antes também nós suspendemos, revogamos todos os heróis que foram considerados até o dia de hoje. E a partir do trabalho feito entre aquilo que o povo votou nas redes sociais, ali não há fraude. A pessoa votou, o número de aparecer, não há fraude, não há como fazer apuramento mentiroso, apuramento intermédio que passa pelo distrito, rasgam edital, não tem como, é tudo eletrônico. Com base naquilo que o povo escolheu, eletronicamente, e o trabalho da comissão técnica, e da renúncia, que alguns que foram indicados, que estão vivos, que renunciaram, como eu, por exemplo. Então, nós já temos aqui a lista dos novos heróis moçambicanos. Atenção, que é uma lista exemplificativa. Todos os anos vamos atualizar. Vai ser atualizado. Há muitos heróis que vão vir aqui, mas estamos a falar do trabalho da primeira pesquisa, da primeira consulta pública. Então, produção, podemos agora listar qual é a lista, passa a repetição, a lista dos novos heróis moçambicanos. Esta lista começa, número 1, Eduardo Mondlane. Número 1, Eduardo Mondlane. Portanto, essa lista que está a sair agora não é verdadeira. Portanto, número 1, Eduardo Mondlane. Portanto, produção, veja lá. Veja lá, produção, se vocês conseguem acertar isso.
Vejo lá, se calhar, esse slide não andar assim muito rápido, andar mais lento. Está aí. Número 1, Eduardo Mondlane. Número 2, Samora Machel, como vocês estão a ver. Número 3, Afonso Dhlakama. Número 4, Edson da Luz, conhecido como Azagaia. Número 5, Elvino Dias. Número 6, Paulo Guambe. Número 7, Jeremias Nguenha. Número 8, Gilles Staque. Número 9, Mano Chotas. Número 10, Siba Siba Mokwapa. Número 11, Carlos Cardoso. Número 12, José Craveirinha. Número 13, Lourdes Motola, heroína viva, ainda está viva. Número 14, Maria Alice Mabota. Ali faltam A. Então, estes, meus amigos, são os 14 heróis nacionais resultantes da pesquisa e da consulta popular, da vontade do povo moçambicano, da atualidade, para aquilo que nós consideramos a nova era, a era da Terceira República em Moçambique. E eu, Venâncio Mondlane, presidente eleito pelo povo, depois de dar a conhecer este decreto 2/2025, de 2 de fevereiro de 2025, que já entra em vigor a partir de amanhã, dia 3, faço a rúbrica em cada uma das páginas, portanto, e também assino a última página como forma de dar autenticidade a este documento, porque vai ser de cumprimento obrigatório até para o governo ilegítimo. É ilegítimo, mas vai ter que cumprir, porque representa a vontade do povo, não representa a vontade de um partido, não representa a vontade de um grupo, não representa a vontade de uma quadrilha. Então, conforme podem ver aqui, já a primeira página com a rúbrica, falta aqui pôr também o carimbo na primeira página, não é? Por cima da rúbrica, a gente também põe aqui o carimbo, não é? Então, está aqui a primeira página do decreto, já com rúbrica e assinado, e aqui está a última página, com a assinatura e o carimbo do Governo do Povo. Portanto, caros amigos, isto é o que nós queríamos transmitir hoje, dia 2 de fevereiro de 2025, com uma nova percepção sobre o Dia dos Heróis Nacionais. Portanto, o Dia dos Heróis Nacionais deixa de ser 3 de fevereiro, passa a ser dia 18 de março. Os heróis nacionais que foram indicados até esta data foram todos revogados e hoje começamos um novo processo de alistamento ou de tipificação ou de escolha dos novos heróis nacionais, sempre com base na consulta pública, não com base nas escolhas de um partido, de um grupo, de uma quadrilha, de uma família. E esta consulta vai continuar, nós temos um link, este link vai continuar a preencher até o próximo ano, quando nós formos a atualizar esta data. Ainda vamos ter coisas muito interessantes que vamos anunciar nos próximos tempos, coisas muito interessantes. Queria também chamar a atenção que houve uma alteração, portanto, há um decreto que foi já lançado, que é uma pequena variável do primeiro decreto, portanto, o hino nacional, que nós tinha sido marcado para cantarmos todas as sextas-feiras, às 13 horas até às 13h15, agora passa a ser todas as sextas-feiras, das 15h45 até 16 horas. Portanto, fique atento, esta semana que vem, esta sexta-feira, convoco todo o país a cantar o hino nacional na sexta-feira, levantando cartazes daquilo que você quer para o teu Moçambique, daquilo que você quer para a tua nação. Todas as sextas-feiras vamos manter o canto do hino nacional. As 30 medidas do decreto número 1 continuam efetivas, válidas e devem ser cumpridas em todo o território nacional. E vamos pedir ao povo moçambicano para que tudo fazer para que estas medidas sejam cumpridas, tanto pelo setor público, assim como pelo setor privado. Caros amigos, e assim
nós hoje fizemos esta live para indicar o segundo decreto do gabinete do presidente do povo, do governo do povo. E não há mais nada a fazer senão dizer Ana Malala. Um forte abraço para todos. Um beijo e tchau!